Tenho um convite para você que mora aí no sul de Minas. Dia 12 de julho é uma data especial e você deve marcar aí no seu calendário, na sua agenda. 12 de julho é o aniversário de 23 anos da Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre. Nós estaremos ali juntos celebrando um culto a Deus por essa caminhada vitoriosa dessa igreja durante esses 23 anos. Eu estarei aí junto com os irmãos, celebrando e nos alegrando na presença do Senhor. E nessa oportunidade eu gostaria de convidar as mulheres que participam aí das organizações missionárias que estivessem conosco ali. É um convite extensivo a toda a região sul de Minas Gerais. Estarei aí no dia 12 de julho, participando do culto de celebração a Deus pela manhã e à noite, na Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre. Eu aguardo você lá. Há de ser uma festa especial, porque estaremos celebrando com grande gratidão no nosso coração esses 23 anos de vida da Igreja Batista Betel. Eu espero você lá. Tu que estás assentado anjos cantando, glória, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos com o corpo transformado lá na glória, vou entrar. Contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Alfa, Ômega,
Gênesis 3, 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Curva sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Tire toda a expectativa de mim, coloque a expectativa no Senhor. Esta palavra tem um compromisso com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, e nós imploramos para que esse Deus tão amoroso fale conosco. Senhor, o nosso desejo é te ouvir, nosso desejo é sermos alinhados e tratados pela tua palavra. Tua palavra que nos põe em pé, que nos cura, liberta. Então nós imploramos, fala conosco nesta noite, encha-nos de fé, encha-nos de verdade, Senhor. Afasta da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de ti, Pai. Que esta palavra seja um destravar, e aqueles que estão aqui, Senhor, realmente desejosos a serem alinhados, que encontrem a verdade que está na tua palavra. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre uma guerra que começou antes que alguém percebesse. Uma guerra que começou no jardim. E do jardim, essa guerra atravessou toda a Bíblia. Chegou na sua casa. Chegou na sua mente. E chegou no seu coração. Mas para entender o texto que a gente leu, de Gênesis 3, é importante a gente lembrar do Gênesis capítulo 1, o começo de todas as coisas. Em Gênesis 1, 28, Deus deixa muito claro o objetivo de ter criado a raça humana, o homem. Diz: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na, ou subjuguem a terra. Deus criou o homem para o governo, para a liderança. Deus criou o homem para governar a terra. Adão, quando nasceu, nasceu sem medo. Não tinha no Éden vergonha, comparação. Não havia nenhuma crise de identidade. No jardim do Éden não havia ansiedade. O Adão não procurava quem ele ia se tornar, porque ele já nasceu pronto. Ele já tinha tudo o que precisava. Ele já vivia completo dentro dele. Adão não procurava Deus como eu e você procura hoje. Não. Deus já era o ambiente. Todos os dias a presença de Deus ia ao jardim. Tudo funcionava bem, tudo em ordem. Tudo estava alinhado, cada coisa ao seu devido lugar. Não havia espinhos, não havia pestes, não havia animais ferozes, não havia ataques. O Éden era uma extensão do céu. Mas isso me intriga, porque se tudo no Éden era perfeito, como tudo deu errado? Se tudo era perfeito, como é que esse lugar perfeito, eu saio dele para ir para um cemitério? Como é que eu saio desse lugar perfeito de autoridade, de governo, para ir para um lugar de medo? Como é que eu saio desse lugar onde eu tenho uma presença maravilhosa e eu vou para um lugar de fuga? Porque a humanidade, ela não perdeu o jardim porque faltou recursos. A humanidade perdeu o jardim porque ela entrou numa guerra. E o mais assustador
é que esta guerra ninguém percebeu quando ela começou. Eu digo para você que as maiores guerras da nossa vida, que vão destruir coisas valiosas, elas começam e a gente nem percebeu. Talvez hoje exista uma guerra que tem tudo preparado para arrebentar coisas importantes na tua vida e você nem percebeu. Essa guerra que vai arrebentar Adão e Eva não foi uma guerra com espada, não foi uma guerra com exército, não se derramou uma gota de sangue, não houve uma explosão. Sabe como começou essa guerra? Com uma conversa. Essa guerra começou com uma conversa, que virou uma pergunta. Sim, a guerra começou com uma voz. Uma voz. As maiores batalhas da sua vida começam não com coisas ao seu redor, mas com coisas que querem entrar dentro de você. Entrar na sua mente, invadir a sua vida. Porque se essa coisa conseguir te desconectar da palavra de Deus, o resto cai sozinho. O resto cai sozinho. Sozinho. E é nesse momento que a serpente aparece. Satanás não está interessado no fruto, porque Deus tinha dito que havia um fruto que Adão e Eva não podiam comer. Não, o diabo não está interessado. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, a primeira coisa que o diabo está dizendo é: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Presta atenção. A pergunta da serpente para Eva não é sobre a árvore. A pergunta é sobre o que Deus falou. Ela está se lixando para a árvore. Ela não quer nem saber da árvore. Ela não quer. Ela quer saber do que Deus falou. A serpente não está tentando descobrir o que Deus disse, porque a serpente sabe. Irmão, se tem uma coisa que o diabo conhece, é o poder da palavra. O diabo conhece. O diabo sabe que o universo foi criado pela palavra. O diabo sabe que a luz apareceu pela palavra. O diabo sabe que o sol e a lua vieram pela palavra. O diabo sabe que tudo que há de acontecer, acontecerá pela palavra. Ele sabe que a palavra tem autoridade. Ele sabe que tem proteção em quem confia na palavra. O diabo sabe que existe vida para quem confia na palavra. Então o objetivo não é descobrir o que Deus falou. O diabo sabe o que Deus disse. O diabo sabe que Deus falou que não podia comer. O objetivo dele é questionar no coração de Eva o que Deus falou. Ele quer mexer no coração de Eva. Ele sabe que com a palavra ele não pode, mas se ele conseguir tocar no que Deus falou no coração de Eva, o resto desmorona. Porque toda queda começa quando a palavra deixa de ser absoluta, quando a palavra de Deus não é plena, quando eu não consigo confiar mais. Porque quando a palavra não é absoluta, eu começo a negociar coisas que não deveria. Quando a palavra não é absoluta, observe, a serpente não diz: Deus não existe, Eva. Não. A serpente não diz: abandone Deus. Não, a serpente não diz: pare de congregar, pare de ir para a igreja. A serpente apenas cria uma dúvida: foi isso mesmo que Deus disse? Satanás não quer te tirar daqui. Ele quer colocar dúvidas no seu coração. Ele não quer dizer para você que vir à igreja é ruim. Não. Ele prefere muito mais um crente aqui dentro que duvida da palavra do que você lá fora. Porque a dúvida é o primeiro estágio da desconexão. E se alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, você tem que entender que aquilo que você acredita é a coisa mais importante da sua vida. O que você acredita, o que você rega. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5:
destruímos argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu destruo, eu não converso com ele, eu não flerto com ele, eu não digito nada para ele, eu destruo e eu levo cativo todo pensamento que torna-me obediente a Cristo. O que me torna obediente a Cristo, eu pego, coloco dentro da minha cabeça, fecho a cela, jogo travo o cadeado, jogo a chave fora. Porque toda guerra é invisível. Começa antes da visível. Antes de estourar fora, estoura dentro. Toda derrota pública começou numa derrota privada. Toda vergonha pública começou numa vergonha que ninguém sabia. É assim que o diabo trabalha. E existem vozes chamando você para responder perguntas que o objetivo dela é enfraquecer. Existem conversas que não merecem a sua atenção. Existem coisas que você está ali vivendo a sua vida, e aí vamos conversar sobre isso. É isso mesmo que Deus disse? É assim mesmo que Deus abençoa? É assim mesmo que é ser crente? Você já sabe que é, porque Deus já falou com você, mas Ele pergunta de novo, Ele quer uma nova confirmação, porque Ele quer mudar os seus olhos, porque aquilo que você continua ouvindo, eventualmente vai parecer verdade. Se você ouve Satanás hoje, se você ouve Satanás amanhã, se você ouve Satanás depois de amanhã, a voz do diabo começa a ser uma verdade na sua vida. Você tem que aprender a cortar coisas que questionam aquilo que Deus disse. Você tem que começar a cortar ambientes, porque se você ouvir continuamente, o que você ouve todo dia passa a ser verdade. Se você ouvir a palavra todo dia, a fé vai ser uma verdade. Se você adorar a Deus todo dia, a adoração é uma verdade. Se você ler a Bíblia todo dia, o que está na Bíblia é uma verdade. Mas se você ouvir fofoca todo dia, a fofoca é uma verdade. Se você ouvir a mentira todo dia, a mentira é uma verdade. Repita comigo: o que eu ouço todo dia se torna uma verdade. A serpente está falando. E aqui está uma das maiores estratégias do inferno. Ele sabe que não precisa destruir você de uma vez. Ele não precisa. Basta fazer você duvidar um pouquinho. Você estava tudo bem, agora você duvida um pouco. Você duvida um pouco que Jesus Cristo te ama. A queda apenas revelou uma batalha que estava acontecendo dentro de Eva. Eva não caiu com Adão porque mordeu a maçã. Não. Eva caiu com Adão porque ela começou a duvidar na conversa com a serpente. Não foi o fruto que a derrubou, foi a conversa. O fruto foi a exposição pública, mas o fruto só foi mordido porque a conversa estava lá. Quais são as conversas que você tem que cortar? Quais são os lugares? E eu vim anunciar hoje: a voz da serpente continua sendo uma voz, mas a voz de Deus continua sendo a verdade. A serpente continua falando, entrando nos jardins de hoje, mas a voz de Deus continua sendo a verdade. E hoje nós vamos calar a voz da serpente para ouvirmos a verdade. Nós não vamos perder nada daquilo que temos, que Deus nos deu. Nós não vamos destruir. Há uma voz que quer destruir você, e hoje esta voz será destruída pelo poder do nome de Jesus. O alvo da serpente nunca foi o fruto. O alvo da serpente foi Deus. Observe o próximo movimento da serpente, lá no versículo 5. Primeiro ela faz uma pergunta, e agora ela vai questionar o caráter de Deus. É que Deus sabe, a serpente diz para Eva, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, merecedores do bem e do mal. A serpente está insinuando algo perigoso. A serpente está olhando para Eva e dizendo: Deus está escondendo algo de vocês. Deus não quer o seu bem. Deus está limitando o seu crescimento. Deus está cortando suas asas. Deus não quer que vocês tenham tudo. Não. Todo pecado nasce de uma suspeita de Deus. Todo pecado nasce porque quem suspeita de Deus tem uma confiança ferida. E quem tem uma confiança ferida não acredita que Deus é bom. E quem não acredita que Deus é bom não vai obedecer. Será que não é isso que está acontecendo com alguns aqui? Você tem duvidado do caráter de Deus. Será que ser crente realmente vale a pena? Será que ser um dizimista realmente vou prosperar? Será que realmente ofertar como o pastor diz? Será que isso vai acontecer? Será? Eu sei que na Bíblia está escrito, mas será que isso é verdade? Será que Deus é o bom pastor e Ele vai cuidar de mim mesmo? Será? Será mesmo?
Porque enquanto eu estou duvidando do caráter de Deus, suspeitando do cuidado de Deus, o meu coração começa a desconfiar e a ferida vai trazer. Eva não caiu porque desejou o fruto, Eva caiu porque começou a ver Deus de uma forma errada. Ela começou a ver Deus como alguém que não é tão honesto, que não é tão verdadeiro, alguém que não cuida tão bem, porque agora a serpente colocou uma dúvida. Uma dúvida, será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus vai cuidar mesmo? A serpente, ela reaparece dizendo, olha, nos dias de hoje, se Deus fosse tão bom, se Deus se importasse, se Deus realmente estivesse vendo, se Deus estivesse ouvindo, sua vida não estaria assim. Agora escute o que eu vou te falar aqui. José foi vendido pelos irmãos, mas ele nunca permitiu que a dor modificasse a interpretação que ele tinha sobre Deus. Jó perdeu tudo, mas ele nunca permitiu que a tragédia interpretasse Deus no lugar dele. Paulo foi preso e ele nunca permitiu que as correntes interpretassem o Deus que ele servia. Pedro foi preso também, e ele nunca permitiu que as prisões interpretassem Deus. Levanta as mãos para cá. Maturidade espiritual é continuar confiando em Deus, mesmo quando você não está entendendo absolutamente nada. Porque quem explica o teu Deus não é a tua dor, quem explica teu Deus é a palavra. Quem explica teu Deus não é o câncer, quem explica teu Deus é a palavra. Quem explica o tamanho do teu Deus não é teu desemprego, quem explica o tamanho do teu Deus é a palavra. Quem explica teu Deus não é quem te traiu, quem explica teu Deus é a palavra. Não é o teu momento que diz se o teu Deus é grande ou não, é o que Ele é que diz quem Ele é. Levanta a tua mão e diz, obrigado por o Senhor ser quem o Senhor é. Não deixe, é o que a serpente está tentando fazer. A serpente está colocando dúvida. Quem explica a Deus é a Bíblia. E tem gente dizendo, eu não sei se Deus existe porque o meu momento é ruim, a minha fase é ruim. Sua fase não tem autoridade para dizer quem é o Deus que você serve. Tua dor, você manda ela calar a boca. Quando a tua dor começar a falar do tamanho do teu Deus, você diz, você cala a tua boca, que você não tem autoridade, dor, para dizer quem é o meu Deus. O meu Deus está escrito na palavra quem Ele é: forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, bom pastor. A minha dor não vai pregar para mim, eu vou pregar para mim a dor. O meu medo não vai dizer quem é meu Deus. E eu te pergunto, quem é que controla a tua visão sobre Deus? Quem é que controla a tua fé sobre Deus? Quem é que controla? Porque quem tiver a tua visão tem a tua direção. Quem controla o que você vê, controla para onde você anda. Quem interpreta sua fé, sua dor ou a palavra? Porque depois que a palavra é questionada, a gente começa a interpretar tudo de forma errada. O texto diz que Deus entra no jardim. Eles mordem o fruto proibido, Deus entra no jardim. Gente, o que acontece aqui é um milagre, sabe? Porque aquele jardim era uma extensão do céu. Naquele jardim não havia pecado, naquele jardim havia convívio de Deus. A Bíblia diz que sempre na viração do dia, Deus estava lá. Imagine você estar num lugar onde Deus vai conversar com você, bater papo com você. Mas naquele dia, alguma coisa de errado estava no jardim. E o que acontece aqui é um milagre, porque se Deus fosse só justiça, o capítulo terminaria na hora que Eva mordesse o fruto proibido. Mas Deus não aparece ali como um juiz. Deus aparece ali como um pai. Um homem correndo de Deus, escondido atrás das moitas do jardim, e Deus procurando um homem. E lá no versículo 9 do Gênesis 3, Ele faz uma pergunta: onde você está? No 3 eu vou dizer, vou contar e você diz a pergunta, ok? 1, 2, 3. Onde você está? Como é que um Deus que vê todas as coisas pergunta onde Adão está? Deus não está atrás de geografia, Deus está atrás da condição.
Deus sabia exatamente onde Adão estava. Mas Deus queria mostrar para Adão por quê? Que até ontem ele era livre e hoje ele não é mais. Por que até ontem tudo estava bem e hoje não está mais? É como se Deus falasse: onde você está, Adão? Ei, Adão, que lugar você foi parar? Ei, Adão, quem você se tornou, meu filho? Oh, Adão, como é que você saiu de um lugar de autoridade para um lugar de medo? Como é que você saiu de um lugar de honra para um lugar de vergonha? Ei, Adão, onde você está? Você nunca se escondeu de mim. Você me recebia todos os dias com alegria. Ei, Adão, onde você está? Porque é exatamente isso que o pecado faz com o homem. Ele leva todas as pessoas para um lugar que as pessoas nunca imaginaram ir. É isso que o pecado faz. O pecado nunca vai valer a pena, porque ele vai colocar você num lugar que você nunca desejou estar. E nós não temos muito cuidado com o pecado, brincamos com ele. Brincamos e flertamos. Porque ninguém acorda um dia dizendo: eu vou terminar distante de todo mundo, eu vou terminar preso. Ninguém acorda dizendo: eu vou terminar frio, eu vou terminar sem a minha família, eu vou terminar sem o meu ministério. Ninguém acorda dizendo: eu vou terminar envergonhado. Não, mas quando a palavra perde autoridade, a visão muda, e quando a visão muda, a direção muda. E aí Adão sai de trás da moita e ele disse: ah, Deus, eu me escondi porque eu tive medo, eu estava nu. E aqui acontece algo extraordinário, porque Deus ignora o drama, e Deus vai direto na raiz do problema. E Deus faz uma outra pergunta para ele. No versículo 11, Deus diz: mas quem contou a você que você estava nu? Quem contou isso? Se sempre é eu, você e Eva, e eu nunca toquei nesse assunto com você, e eu nunca te expliquei nada sobre isso. Como é? A pergunta de Deus não é sobre quem despiu você, não. A pergunta de Deus é: quem falou disso com você? Quem tocou nesse assunto? E aqui tem uma profundidade enorme, porque Adão sempre andou nu no jardim. A nudez nunca foi um problema nem para ele nem para Eva, desde o dia que o Senhor os criou, porque eles estavam nus por fora, mas cobertos por dentro. Hoje a nossa sociedade é o contrário. A gente está nu por dentro e por isso tem que se cobrir por fora, porque estamos tão nus por dentro que vemos maldade em tudo. Então naquela época Adão andava nu e não havia problema, não havia maldade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que ele e Eva andavam nus e não tinham vergonha alguma. A nudez não era um problema. A nudez chegou no capítulo 3. A nudez chegou depois que eles ouviram quem não tinha que ouvir. A nudez chegou. Então o que mudou? O corpo é o mesmo, os órgãos sexuais são os mesmos. A Eva tem o mesmo corpo, o Adão tem o mesmo corpo, mas o que mudou? A percepção. Mudou dentro de mim. Escute, o primeiro ataque do diabo contra você não é contra o seu comportamento, é contra a sua identidade. Ele quer mudar a sua identidade. Até ontem eles andavam daquele jeito, mas aquele jeito hoje eu tenho vergonha. Até ontem você era um adorador, mas agora eu tenho vergonha de adorar. Até ontem você orava, agora você tem vergonha, porque você tinha um comportamento, e Satanás não mudou seu comportamento, ele mudou a sua identidade. Coisas que eram valiosas, agora você tem vergonha. Tem vergonha de falar a paz do Senhor, tem vergonha de cantar mais alto, tem vergonha de ser um voluntário, e agora você começa a ver nudez. É o que acontecia nunca. Eva já tinha visto Adão pelado desde quando nasceu, mas agora olhar para o Adão pelado dá vergonha. Porque antes da queda de Adão, ele via tudo pelos olhos de Deus, mas agora depois da queda, ele vê tudo pelos olhos da serpente. É triste dizer que hoje nós olhamos tudo pelos olhos da serpente. É isso que o pecado fez com a humanidade. Hoje a gente batalha olhando pelos olhos da serpente. A gente não tem como não ficar com o pé atrás com as pessoas. Não dá para ser ingênuo. E essa batalha continua a mesma hoje.
Deus chama você de filho, e a serpente chama você de fracasso. Deus chama você de escolhido, e a serpente chama você de descartado. E é por isso que Deus pergunta, repita comigo: quem te contou isso? Porque o problema dessa pergunta não é a nudez, o problema é a mentira. A mentira. E aqui está uma das maiores revelações desse texto, porque a primeira coisa que Deus confronta não é o comportamento, não é porque eles amarraram agora galhos, folhas nas partes íntimas. Deus sabe, por que você colocou aí essa tanga, Adão? Por que você colocou esse top, Eva? Deus não está questionando a mudança, Deus está perguntando a narrativa. Por que a conversa mudou? Por que a mentalidade mudou? O problema nunca foi morder o fruto, o problema foi ter ouvido a voz. É a voz que está trazendo uma guerra, que vai estourar lá na frente, na mordida do fruto. Mas não é o fruto é só a cereja do bolo. Começou com a voz. Quais vozes erradas você está ouvindo? Que talvez você está dizendo, tem nada a ver, pastor. Porque toda prisão começa com uma mentira. E eu quero dizer hoje, algumas mentiras vão cair por terra aqui hoje. Porque Deus manda eu te perguntar, do mesmo jeito que Ele perguntou para Adão, quem é que contou isso para você? Deus manda eu te perguntar, quem é que disse mesmo que acabou? Quem é que disse que acabou? Quem te contou que eu desisti de você, diz o Senhor? Quem foi que te contou que a tua história terminou do jeito que terminou agora? Quem foi que te contou que a sua melhor fase ficou para trás? Quem foi que te contou que eu não posso curar essa doença? Quem foi que te contou que eu não posso prosperar você nesse ano? Quem foi que te contou que eu não posso restaurar sua família? Quem foi? Você está escondidinho aí, mas quem foi que te contou? Quem foi que te contou? Porque Pedro pecou, mas Pedro nunca foi um fracasso para Deus. Davi pecou, mas Davi nunca foi um fracasso para Deus. Jonas fugiu, mas Jonas nunca foi um fracasso, porque existe uma diferença. Fala comigo: identidade e pecado. Pecado é uma coisa, identidade é outra. A acusação vem e diz assim: ó, você é o seu pecado, você é isso. Isso é acusação, isso é pecado. Mas a identidade, o Espírito Santo vem e diz assim: ó, você é filho amado, e você fez algo feio. Deus separa o que você fez do que você é. O diabo diz que você é o que você fez, mas Deus diz: eu sei quem você é e eu sei o que você fez. Vamos tratar o que você fez e eu recupero quem você é. Grita bem alto: eu não sou o meu pecado. Levanta as mãos para o inferno ouvir. Satanás vai ter que colocar o rabinho entre as pernas. Grita: eu não sou o meu pecado. Eu não sou o meu pecado. É por isso que Deus está perguntando para Adão: quem te contou? Porque antes de restaurar Adão, Deus tem que arrancar a mentira. Deus tem que revelar a mentira. Mentiras trazem sentimento de rejeição, de abandono, de frustração. E Deus quer mudar a sua situação, mas Ele não tem como mudar a situação sem arrancar a mentira. Quando você arranca a mentira, você devolve a visão. E quando devolve a visão, você devolve a direção. Imagine o peso naquele jardim. Imagine a cara de busanfa de Adão, a vergonha de ter desobedecido uma ordem clara de Deus. Aí Deus pergunta para eles. Adão olha para Eva e diz: ei Deus, foi ela, foi a mulher que tu me deste. Ele ainda culpa a Deus, porque quem deu a Eva para ele? Então se o negócio deu ruim aqui, foi porque o Senhor não fez uma mulher decente para mim. Foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva olha para Adão e diz: eu, Adão? Não fui eu não. Quem foi? Foi a serpente. Ninguém assume responsabilidade, porque quem peca perde a capacidade de olhar para si. Quando você vê pessoas justificando o tempo todo os seus fracassos, dizendo: a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, pode ter certeza, ela está afundada no pecado. Porque quem sai do pecado não vai para a janela, vai para o espelho. Arrependimento não é janela, arrependimento é espelho.
Eu vou para o espelho e digo: eu pequei, eu errei, eu desobedeci. O pecado diz: eu pequei porque o fulano me largou, eu pequei porque é a crise, eu pequei porque eu fui abandonado. O Adão e Eva estão atolados no pecado. Então ele diz: foi a Eva. E a Eva diz: foi quem? A serpente. Porque enquanto a mente está contaminada, ninguém assume responsabilidade. E aí Adão ainda é pior, porque ele fala: foi a mulher que tu me deste. Só que aqui chega um momento importante. Olha para mim. Nesse momento onde Adão e Eva falharam, a aliança foi detonada, irmãos. O jardim do Éden está chorando. Tudo perfeito. Tudo. Alguém que foi feito para governar foi enganado, duvidou de Deus. Todo mundo ali, se eu tivesse ali no camarote, eu ia falar: agora eles estão fritos, vão ser condenados. Todo mundo ali esperaria uma derrota plena, todos esperariam fim. E aí, no meio desse clima pesado, de Deus confrontando eles, nasce um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Porque nesse momento, Deus Pai tira os olhos de Adão, tira os olhos de Eva, e Ele vai olhar para a serpente. E nasce uma guerra. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus olha nos olhos da serpente e diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Preste atenção. Adão está caído, Eva está chorando, o pecado está tomando o jardim, e Deus agora começa a falar de Jesus. Jesus. Existe algo extraordinário aqui, porque antes de expulsar Adão do jardim, Ele nem falou dos espinhos, Ele ainda nem falou do suor, Ele ainda nem falou da morte, mas Ele já está falando da redenção. Aleluia. Porque a primeira resposta de Deus ao pecado não foi condenação. A primeira resposta foi esperança. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Antes que Adão caísse, já tinha uma solução. Antes que a serpente atacasse, Deus já tinha a cruz no coração. Antes que o pecado entrasse, o cordeiro já estava preparado. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, João escreve que todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Onde? Quando? Desde a criação do mundo. Jesus Cristo não morreu quando foi pregado numa cruz. Jesus Cristo morreu desde o princípio de todas as coisas. Porque quando o diabo disse: agora eu acabo com o plano de Deus, para cada veneno do diabo havia um antídoto no céu. Para cada resposta do diabo, eu vou acabar com o que Deus fez. Deus já tinha um plano. Então Deus olha para a serpente e Ele praticamente anuncia o fim de todas as coisas. Deus diz para a serpente: você vai ferir o filho da mulher no calcanhar. Deus diz, mas Ele repete dizendo: mas o filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. Ferir alguém no calcanhar é dor. A serpente causaria dor, e não foi isso que aconteceu? Jesus Cristo passou por muita dor. Sim, cumpriu-se a profecia. A serpente mordeu o calcanhar. Ela causou dor, que se transformou em coroa de espinhos, em escravo, em cravos, em humilhação. A serpente feriu o calcanhar. Mas tudo que um calcanhar ferido pode provocar é dor. Mas qual é o resultado de uma cabeça esmagada?
Qual é o resultado de uma cabeça esmagada? É dor ou é morte? É dor ou é destruição? Então, antes de tirar Adão e Eva do jardim, Deus olha para a desgraçada da serpente, que liberou uma voz e diz assim: eles vão sair do jardim por pouco tempo, porque você ainda vai causar dor neles, mas eu prometo, eles vão esmagar a sua cabeça. Vão esmagar a sua cabeça. Vão esmagar. Jesus seria ferido e Satanás seria vencido. Jesus passaria pela cruz e Satanás vai perder todo o domínio. Jesus vai entrar num túmulo, mas vai sair deste túmulo com a vitória. É por isso que a cruz nunca foi uma tragédia. A cruz foi a emboscada que Deus criou para pisar na cabeça da serpente. O inferno pensou que estava vencendo, mas estava entrando no maior processo de derrota já visto na história. Porque quando Cristo morreu, o pecado perde a autoridade, e quando Ele ressuscita, a guerra muda de lado. Quando Deus venceu na cruz, a derrota do Éden foi engolida. Jesus venceu, grita comigo: Jesus venceu. Jesus venceu. Eu amo o meu Deus, porque no pior momento de Adão e Eva, antes de dar a pena, Ele diz: paguem o preço, mas já tem redenção para vocês. Deus não estava procurando Adão atrás da moita para humilhá-lo. Deus estava procurando Adão atrás da moita para dizer: mesmo depois de tudo que você fez, eu continuo vendo quem eu fiz. Deus continua sabendo quem Ele fez. Você pode estar desmaiado, parece que caiu do 10º andar de tão atrapalhado que está. Você parece que nem tem mais o tico e o teco na cabeça. Mas hoje existe uma pergunta ecoando nessa igreja: onde você está? Onde você está? Existe algo que não sai da minha mente, porque depois da queda, depois da culpa, depois do medo, depois do esconderijo, depois da vergonha, Deus continua fazendo a mesma pergunta: onde você está? Onde? Onde você está? Deus não perguntou o que você fez, Ele perguntou: onde você está? Os homens perguntam: o que você fez? O que você fez? Porque eles querem esfregar na tua cara, dizendo que você é o que você fez. Mas Deus pergunta: onde você está? O erro é evidente, mas Deus não está procurando um erro, Deus está procurando um filho. Um filho. Deus não entrou no jardim naquele dia procurando um problema. Deus entrou no jardim naquele dia procurando uma pessoa. Onde está você hoje? Onde está a sua paixão por Deus? Onde está a sua fome pela presença? Onde está a sua entrega? Onde está a sua obediência? Onde está o fogo do Espírito Santo na sua vida? Onde está aquele homem que orava e o céu se abria? Onde está aquele homem que acreditava? Onde está aquela mulher que lia a Bíblia e o coração pegava fogo? Onde está aquela pessoa que era imparável? Onde está aquela pessoa que adorava e não negociava nada, não negociava princípio? Onde está? Porque o mesmo Deus que entrou no Éden está entrando na Eosossuke Okawe 483, está entrando em cada casa, e Ele continua entrando em jardins, em hospitais, em penitenciárias, em casas, em corações. E Deus não está entrando aqui para te destruir, Ele está entrando para te restaurar, Ele está entrando para te cobrir, Ele está entrando para lembrar quem você é, quem você é, quem é o xarabá, canta lava, sorebenda lava, fadalai. Quem você é, quem você é, porque a serpente grita: você é a sua queda, e Deus diz: você continua sendo meu. O Espírito Santo me deu esta palavra, porque existem pessoas cansadas e muitos desgastadas aqui, lutando batalhas que talvez ninguém conheça, e você tem
hoje vergonha. E você diz: mas pastor, foi aquele dia que tudo desgraçou. Não foi aquele dia. Aquele dia foi a explosão da vergonha. Essa guerra não começou aquele dia. Essa guerra começou antes. E você nem tinha percebido. Foi a voz. Mas Deus manda te dizer: essa guerra já tem vitória decretada. O máximo que vai doer é uma mordida no calcanhar. Mas o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E eu quero declarar a queda de Satanás na tua casa. Eu quero declarar a queda de Satanás nos seus negócios. Eu quero declarar a queda de Satanás na sua saúde. Eu quero declarar a queda de Satanás na vida dos teus filhos. Eu quero declarar a queda de Satanás no teu casamento. Eu quero declarar a queda de Satanás na tua mente. Eu quero declarar a queda de Satanás no teu chamado. Eu quero declarar que a serpente nunca venceu, o pecado nunca venceu, a morte nunca venceu. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Venceremos. Nós também venceremos. Isso me anima muito. Te anima? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Isso te anima? A gente lê esse texto e não percebe. Eu estava lendo ele ontem e minha cabeça quase estourou, que eu já preguei várias vezes, e eu não percebi que antes de Deus falar dos espinhos, da dor de parto da mulher, Deus estava dizendo: ei, serpente, você acha que me pegou de surpresa? Eu já tinha um plano para todo. Qualquer presepada que Adão e Eva fizessem aqui, eu já tinha um cordeiro, uma cruz preparada. O teu fim é o mesmo. Satanás será esmagado. Você não é o seu erro. Você não é o seu erro. Sua identidade não veio do pecado. Sua identidade veio do céu. Você não é o seu erro. E hoje nós vamos decretar quedas e cadeias. Que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, No silêncio teu eu irei te consolar. nos braços meus Descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui.
Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei.